Empresário de Martim Benítez vai falar com exclusividade ao canal Atenção Vascaínos, que está buscando uma alternativa para que o jogador permaneça no Vasco no ano de 2021. Martim Benítez avisa, quer ficar aqui. Prioridade é do clube brasileiro, apesar de muitas propostas. Você vai ter também uma ótima notícia a respeito do gringo. Afinal, ele pode jogar uma competição em que não teria condição de entrar. Vamos falar do time do Vasco, que deve ter um jogador que tem muita confiança por parte do técnico Ramon Menezes. Quem é ele? Quem é esse jogador? Qual o time que vai enfrentar o Botafogo no primeiro jogo da Copa do Brasil, quinta-feira, no estádio do Engenhão? Essas e outras notícias, muitos desmentidos de informações de contratações e muito mais no Avenews Recheado, que está chegando depois dela. A querida, eu fico com saudade, segunda-feira ela não aparece, quando vem terça-feira eu tenho uma saudade sua. Vem, meu amor, me dá um beijo aqui, guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Está entrando no ar o nosso Avenews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta tanto e curte tanto. Espalhe para os seus amigos para que mais gente possa ver esse vídeo. Faltam 2 dias para a abertura de mais uma fase da Copa do Brasil. Vasco da Gama e Botafogo jogam quinta-feira às 7 horas da noite no estádio Engenhão, no estádio Newton Santos, um jogo que vale R$1.300.000, 2.600.000 pela passagem. E o técnico Ramon Menezes já começou com sorte. Hoje teve boas notícias. 0 Covid. Foram feitos os exames ontem, nós falamos hoje no Bom Dia, que os exames sairiam os resultados hoje e ninguém infectado. Todo o elenco liberado. Aliás, algo que é para começar a se pensar, porque nos últimos 3 testes, ninguém infectado. Havia aí uma contaminação quase que normal em relação ao elenco do Vasco. Eu hoje pude conversar com o Dr. Rodrigo Furtado, competente médico do Vasco, e me disse o seguinte: realmente, os protocolos estão sendo seguidos sempre, mas fora de São Januário há uma necessidade que todos se policiem. Por quê? Porque se abriu demais no Rio de Janeiro, então é normal os contágios estarem acontecendo. Porém, mesmo com todo esse contato, os contágios estão sendo menores. Mas houve sim, por parte do DM do Vasco, um pedido ao grupo, a todos aqueles que compõem, jogadores, comissão técnica, um maior cuidado. Pouca exposição, perder um jogador por 10 dias, nesse momento em que o Vasco está tão bem no campeonato, vai começar uma fase importante da Copa do Brasil e também em outubro vem a Sul-Americana, não é legal, é desfalque certo. Já tem a questão do desfalque por questão médica, questão de lesão muscular, que até existe, a gente vai falar já, mas perder por Covid é realmente algo preocupante. Por isso, parece que todo mundo entendeu o recado, cuidados amplos, nada de sair, nada de muita aglomeração, e agora o resultado está vindo. E para esse jogo de quinta-feira sem a Covid, já se tem os desfalques. Andrei, provavelmente domingo contra o Curitiba já estará em condição, mas deve ser preparado para o jogo da outra quarta-feira, dia 23, contra o Botafogo em São Januário, o jogo do retorno. Vinícius pode ser que também esteja à disposição na quinta-feira, mas é muito mais certo para domingo contra o Curitiba. Guilherme Parede e Lucão já voltaram, já estão treinando. Ricardo Graça não se tem uma informação oficial do Vasco. O Vasco agora está esperando para aí sim mais para frente fazer algum tipo de divulgação. Mas ele está fora do jogo de quinta-feira contra o Botafogo. Time, apenas uma dúvida na minha singela opinião, pelo que a gente vem apurando e conversando com as pessoas. Ou a volta de Bruno Gomes, ou a manutenção de Felipe Bastos, sendo que Felipe Bastos é muito favorito para começar a partida. Um jogador que ganhou muito espaço é Marcos Júnior. Não há como negar que Marcos Júnior realmente, dificilmente vai sair desse time para o jogo de quinta. Ainda mais depois do que disse o técnico Ramon Menezes logo após a partida de domingo contra o Botafogo, que nós vamos reproduzir aqui. Ramon deixou claro, Marcos Júnior é um jogador da confiança dele. O Marco é um jogador de muita confiança, eu tenho muita confiança nesse atleta.
Se vocês pegarem a participação do Marcos Júnior no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele, no momento que o Vasco começou a vencer os seus jogos, ele foi peça importantíssima, né? Ele deu ali o equilíbrio do setor, né? Do setor de meio, né? Com o Richard, com o Raul, naquele momento. E um jogador importante, né? Trabalhou muito, esperou a sua oportunidade. Às vezes o atleta demora um pouquinho a ter a oportunidade, mas ele entendeu muito bem isso e trabalhou muito para que, quando tivesse a oportunidade, ele fizesse aquilo que todos nós do Marco. Então, eu fico muito feliz pela atuação do Marcos Júnior. Marcos Júnior tem 15 jogos em 2020. E aí, na briga, a gente pode colocar, no caso do Bruno Gomes, são 11 jogos, nenhum gol, e o Felipe Bastos, 12 jogos, 4 gols. A tendência é realmente que jogue o Felipe Bastos. Até se levantou uma dúvida, Ribamar ou Igor Catatal, que também entrou, mas Ribamar deve continuar. Ribamar que tem 17 jogos na temporada com 2 gols, o Igor Catatal com 4 jogos e 1 gol. O time mais provável do Vasco para enfrentar o Botafogo na quinta-feira: Fernando Miguel, anote aí, Iago Pikachu na zaga, Miranda deve ser o titular, Leandro Castan na quarta zaga e Henrique na lateral esquerda. Marcos Júnior, primeiro volante. Felipe Bastos, Martim Benítez, na frente, Ribamar, Germancano e Thales Magno. Amanhã mais um treinamento, quando aí sim ele deve confirmar essa equipe para quinta-feira enfrentar o Botafogo às 7 da noite no estádio Newton Santos. Alô pessoal do canal Atenção Vascaínos, aqui quem fala é o Leonardo Leão, CEO da Leão Group. Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, nós criamos um e-book que vai mostrar os 5 primeiros passos que você tem que tomar para tirar o seu sonho do papel. Acesse o link aí na descrição e entenda como você pode chegar lá. Saudações vascaínas! O Vasco fez 2 contratações no início do ano. 2 expectativas. Uma sobre Germancano, que realmente abraçou todos os torcedores de uma maneira impressionante. Vem fazendo uma temporada espetacular. O outro, Martim Benítez, um argentino de 26 anos de idade, 1,75 m, que jogou durante 9 anos no Independiente de Avejaneiro, o maior ganhador de títulos sul-americanos. Martim Benítez queria sair do Independiente, não queria ficar mais jogando no mesmo clube. Teve propostas depois de ganhar a Sul-Americana com o Independiente, aqui no Maracanã contra o Flamengo, mas o Independiente não o vendeu. Mas ele bateu o pé e queria mudar de ares. Veio para o Brasil, tinha uma lesão se recuperando porque jogou a Sul-Americana pelo Independiente diante do Fortaleza, acabou ali se lesionando, ficou alguns dias parado, teve a oportunidade de entrar em algumas partidas do Campeonato Carioca um pouquinho antes do final de tudo por conta da pandemia, mas mostrou que estava fora de forma. Trabalhou e iniciou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. E mostra hoje ser digno da camisa 10 do Vasco, jogando um futebol de gente grande, apesar do tamanho pequenininho, mas joga demais o argentino. E a torcida do Vasco fica numa grande expectativa. E aí, será que esse argentino de 26 anos vai ficar no Vasco da Gama? Olha, é um jogador que tem realmente muitas boas características. Ele é líder em passes assertivos, decisivos para as partidas. Chances criadas, ele é líder também. Desarmes certos, ele está também na liderança. E é um jogador que tem um passe muito certo no terço final, mais próximo da grande área, é um jogador especial. E em segundo lugar, em ações como passe, dribles certos e também duelos ganhos. 1 contra 1, Martim Benítez dificilmente perde. São 13 jogos com a camisa do Vasco e 1 gol. Já já eu vou falar sobre o que o Vasco está tentando, mas antes eu vou a Adrian Castellani, com legenda. O empresário que ontem eu afirmei na live e hoje disse no Bom Dia Gigante que estaria em São Paulo, conversou comigo hoje, deixou claro que está em São Paulo por outras situações, mas fez questão de dizer ao torcedor do Vasco, porque ele é uma pessoa que dificilmente fala, mas me disse, não, eu vou dar esse recado ao íntia do Vasco, ao torcedor do Vasco, de que realmente Martim Benítez tem muito interesse em ficar na Colina. Vamos ouvir então
Adrian Castellani, que nos fala do hoje, de como está a situação para que Martim Benítez, o nosso Ben 10, permaneça na Colina no ano de 2020 y también definitivo até 2021. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en respuesta a tu pregunta, sí, estamos trabajando con Alessandre Farías y hablando mucho con André Mazuco, la posibilidad para que Martín continúe en Vasco. Es difícil, pero estamos intentando tener todas las posibilidades para que él continúe. La realidad es que sí, han llegado muchas ofertas muy buenas para Martín, pero Martín nos dio específicas directivas que su prioridad hoy es el Vasco da Gama y que está muy contento, muy feliz con la torcida, muy feliz con los compañeros, y eso hace que la prioridad la tenga Vasco. Así que vamos a hacer todo lo posible para que él continúe. Repito, es difícil porque sabemos la situación económica del club, pero también confiamos en que se pueda hacer, ¿sí? Repito, la prioridad la tiene Vasco, por más que haya otras ofertas que sean muy buenas, ¿sí? Porque Martín así lo quiere. ¿Ok? Te mando um abraço. A situação é a seguinte, existem fatos novos. O Vasco está sim preparando uma operação. Não há ainda grana certa, mas muito se movimenta. Investidores, pessoas do mercado, mecanismos de solidariedade se ligando para saber quando o dinheiro, por exemplo, do Alan vai chegar. Também procurando saber de cotas, premiações. O dinheiro da Copa do Brasil, se passar do Botafogo, 2.600.000, cai quando? O dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro, que é pago em fevereiro, pode pagar antes? O acordo com a TV Globo do dinheiro do Campeonato Carioca da rescisão, e aí? Será que esse dinheiro pode vir com um montante maior agora? O Vasco busca sim alternativas. É muito importante, torcedor, que você entenda isso. O Vasco está muito interessado e quer ficar com Martim Benítez. Claro que está duro, não tem dinheiro para fazer investimento. Eu hoje tentei até pesquisar, a última vez que o Vasco tentou contratar alguém, salvo engano, foi Bernardo. Nos anos ali 2010, 2011, o jogador tinha vindo como uma possibilidade e investidores acabaram comprando o Bernardo. Agora, o Vasco precisa investir no Martim Benítez. Está buscando isso. Há uma informação, e hoje foi passada inclusive por uma entrevista dada pelo presidente Alexandre Campelo ao site Globoesporte.com, quando perguntado sobre Martim Benítez, que é algo que corresponde bem à realidade, segundo nós tivemos de informação da Argentina. O mercado, a gente já avisou aqui, nem tudo que se estipula se acerta no final. O jogador vale 20 milhões. Se você chega com 15, dificilmente alguém vai dizer não. Se você chega com 10, aí sim é discutível. Próximo daquilo que o clube interessado quer, pode ser que a coisa aconteça. O presidente Campelo disse e fez uma analogia, você tem um Fusca de estimação, você não quer vendê-lo, mas diz, olha, vale 200 mil. Se alguém chega com 150, dificilmente você não vai vender, por mais que seja muito estimado aquele Fusca. No caso do Martim Benítez, 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais. O Vasco já tem uma informação de bastidores, apesar do Independente ter dirigentes que não são fáceis assim na negociação, mas para isso existe o Adrian Castellani e o Alexandre Farias também, o ex-diretor executivo do Vasco, hoje é empresário, está empresariando já há algum tempo. Nesse caso, nessa situação, o Vasco poderia ofertar um dinheiro menor, cerca de 3 milhões de dólares, cerca aí de 15 milhões de reais. Bom, continua sendo um valor muito alto para o Vasco, mas já é um início. Se o Vasco conseguir chegar com 15 milhões, vai conseguir seduzir sim o Independente, porque já disse isso aqui, o Independente passa por uma situação muito complicada financeira. Então, no momento, há otimismo, há bastante otimismo que possa se criar mecanismo para, de alguma maneira, dinheiro amanhã, dinheiro daqui a um mês, dinheiro daqui a 10 meses, daqui a 5 meses, daqui a um ano,
Granas que podem pintar e que essas granas possam servir de garantias para a compra de Martim Benítez. Está se fazendo essa engenharia, essa costura para se chegar com algo concreto para os argentinos. Enquanto isso não acontece, havia uma grande preocupação e essa é uma ótima notícia para nós vascaínos. Martim Benítez jogou a Sul-Americana pela equipe do Independiente contra o Fortaleza, falei agora há pouco. E teoricamente não poderia jogar a segunda fase da Copa Sul-Americana. Estaria de fora do jogo do Vasco, que ainda vai ser marcado, sorteado, provavelmente na volta do dia 27 de outubro. Mas a Sul-Americana comunicou aos clubes e hoje ratificou, em contato direto com os clubes que vão disputar a Sul-Americana, que é possível sim. Você vai ouvir agora e ler o texto em português da Confederação Sul-Americana de Futebol, dando ok para que jogadores possam jogar por mais de um clube durante a competição sul-americana, o que dá condição plena para que Martim Benítez possa jogar com a camisa do Vasco a partir do dia 27 de outubro. Leia e ouça. Da mesma forma, para preservar a integridade física dos jogadores, o Conselho autorizou a modificação dos regulamentos permitindo, para essa edição única, que os jogadores representassem mais de 2 clubes na Conmebol Libertadores ou Sul-Americana. Além disso, um jogador que mudou de clube pode retornar à sua entidade original na mesma edição no torneio, algo que não era permitido. É uma ótima notícia! Ben 10 pode jogar a Sul-Americana. Vai ser muito importante nesses embates, que depois do final da primeira fase da Copa Libertadores, que está voltando hoje, amanhã, assim que terminar, vai ser feito o sorteio dos grupos e também dos encontros para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E aí, o Vasco pode ter seus craques jogando à plenitude. Não se assuste não, estou interrompendo esse noticiário para trazer uma informação muito legal para você. Tá vendo aqui? Camisa oficial branca do Vasco, maravilhosa. Tá vendo aqui? Camisa oficial preta do Vasco, maravilhosa. Você pode ter essas e também camisas de concentração, camisas de jogo, polo de comissão técnica. É só você ir nos comentários, no link da 1xBet. Vá lá, faça um depósito mínimo de R$25, tire um print e mande para o e-mail que está passando aqui, vascainosatencão@gmail.com. No dia 12 de outubro, a gente vai fazer um mega sorteio com o apoio da 1xBet. A 1xBet presenteando você, torcedor do Vasco. Não se esqueça, faça o depósito mínimo, R$25, print, mande para o nosso e-mail e dia 12 de outubro você pode receber esses e outros prêmios da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Segue o AVNews. Ainda sobre essas normas do regulamento da Sul-Americana que a gente falou no bloco anterior, é bom a gente colocar aqui, foram acrescidos mais 10 atletas na lista, a gente trouxe essa informação no Bom Dia de segunda-feira, informação dada pelo companheiro Wellington Campos, 50 atletas podem ser inscritos de boa fé, como coloca o regulamento. Os clubes podem trocar jogadores em função da questão da pandemia. Também, um outro detalhe importante, confirmadas as 5 alterações, assim como está acontecendo no Campeonato Brasileiro. E algo que até é para dar uma preservação, mas é sempre um perigo. A arbitragem pode ser local. Digamos, o Vasco vai jogar na Bolívia. Por conta de deslocamentos, de repente, não pode entrar ninguém no país. Um trio boliviano vai apitar um jogo entre um boliviano e o Vasco da Gama. É uma possibilidade, mas também podem ser árbitros de vários países, os mais próximos, para evitar grandes deslocamentos. Podemos ter um árbitro peruano, um chileno na bandeira e um venezuelano na outra bandeira. É o que pode também acontecer. Bom, a gente está aqui para esclarecer alguns assuntos. Hoje recebi nas redes sociais uma informação de uma possível proposta pelo volante Bruno Gomes, que também poderia vir de Portugal. E eu confirmei, Bruno Gomes não tem nenhuma proposta, absolutamente zero, não procede. O Vasco não recebeu nada pelo seu volante Bruno Gomes. Em relação à lateral direita, está confirmado, o Vasco está sim muito interessado em contratar um jogador, mas antes de sair com Cláudio Vinck, que jogou muito pouco, Rafael Galhardo, enfim, os jogadores que saíram da posição. Iago Pikachu e Caio Tenório já se chegou à conclusão que o Vasco precisa de mais alguém. E não é alguém apenas para composição, não. Alguém realmente para brigar pela posição com o Iago Pikachu e com Caio Tenório. O Vasco está no mercado e tem interesse, até porque Cláudio Vinck recebia um bom dinheiro, era um bom salário, abriu mão disso, saiu, é um dinheiro que entra para o Vasco e com esse dinheiro o Vasco pode repor na posição. Saiu hoje uma informação
de que o lateral direito Fagner do Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil em 2011, teve ótima passagem no Vasco, poderia estar querendo sair do Corinthians em função dos problemas que o Corinthians sofre depois da volta do jogo com o Fluminense no domingo, torcedores dentro do aeroporto, o negócio ficou muito feio. Eu hoje pude conversar com Carlos Leite, empresário do Fagner, que me deixou bastante claro, nada procede, ele não vai sair do Corinthians e não tem nada em relação a Vasco. Fagner fica no Corinthians, é um jogador que o Corinthians tem o passe, 50% dele, é um jogador que ganha 700 mil reais por mês e realmente não há nenhuma possibilidade dele sair, a não ser que ele vá à justiça, mas o empresário dele confirmou que não procede nenhum tipo de informação. E sobre Thiago Neves, que a torcida do Atlético reclamou que não queria, ele acabou não sendo contratado e hoje também saiu uma informação de que ele poderia estar vindo para o Rio de Janeiro, que gostaria de se aposentar aqui e que tem 2 propostas de times do Rio de Janeiro. Bom, eu pude confirmar com a direção do Vasco. Uma não é do Vasco. O Vasco não tem nenhum interesse em contratar Thiago Neves. Para muitos, um ex-jogador. Não dá mais para o Thiago Neves ser jogador protagonista no futebol de hoje em dia. Olha aqui, não me xinga não. Eu estou interrompendo de novo para trazer uma outra informação legal para vocês. Agora é da OneFootball. A OneFootball, que você baixa 0800, aqui embaixo, na descrição desse vídeo você tem um link, 0800, você tem várias informações. A OneFootball está fazendo um grande negócio com a Bundesliga, o campeonato alemão. Você gosta do campeonato alemão? Gosta, né? Tem o Paulinho, que jogou no Vasco, jogando por lá. Mas você pode estar perguntando, mas Flávio, o que tem a ver a Bundesliga com o Vasco? A gente está falando de Vasco aqui toda hora. Olha, eu não sei, o pessoal da OneFootball meio que endoidou, resolveu me mandar esse texto aqui para passar para vocês, mas disse que vai ser uma surpresaça. A partir de quinta-feira a gente vai trazer a novidade que já vai começar no final de semana. O que você acha que é? Deixa aqui embaixo nos comentários também a sua opinião. O que a OneFootball está armando em relação ao campeonato alemão? A gente trouxe a informação. Vamos esperar, vem coisa boa por aí. OneFootball, parceira do canal Atenção Vascaínos. Para a gente concluir esse Avenil de hoje, 2 informações rápidas. Uma sobre salários. Nada sobre salários, o que traz uma preocupação. Dia 20 está chegando aí. 5 dias para o dia 20, funcionários há 2 meses sem receber e os jogadores em dia, mas na expectativa de que alguma grana possa pintar nessa semana. Realmente urge, porque havia uma expectativa para a semana passada, nós chegamos a trazer isso aqui. Há uma expectativa da antecipação da grana da Copa do Brasil, da fase contra o Goiás, 2 milhões de reais, até agora não foi liberado. Enfim, a gente fica aí na expectativa em relação à questão salarial. E sobre Fred Guarim, mais uma vez conversei hoje com Marcelo Ferreira, empresário do jogador, que me confirmou. Essa semana, Fred Guarim estará assinando a sua rescisão e não será mais jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Provavelmente o jogador vai fazer um pronunciamento, o jogador vai se manifestar nas redes sociais, porque tem muito carinho, gratidão pelo Vasco, mas em função do problema que acontece ainda na Colômbia, problema familiar muito sério, o Fred Guarim talvez até nem continue jogando futebol. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, acima de tudo, do grande aniversariante de ontem, o nosso Cristiano, grande Cristiano. Você tem promoções imperdíveis na CG. Você quer fazer segurança da sua casa? Você está no seu apartamento, nessa quarentena, quer ter uma fechadura mais forte, quer ter ali um porteiro eletrônico? Procure a CG Segurança Eletrônica. Aqui embaixo você está vendo telefones, e-mails, sites. Veja os produtos e também as promoções imperdíveis da CG Segurança Eletrônica. O nosso Cristiano é muito competente e volta com muita força no mercado. Abraços muito carinhosos para assinantes nossos nessa semana em que chegamos a 130 mil assinantes. Sidney Correia, ao Afrânio Júnior, a Luana Gomes, ao Astério Vieira, ao Marcelo Gomes, ao Marcelo Silva e também ao Josimar Martins, todos ligados no canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem o Emerson Rocha com um Bom Dia Gigante e eu volto amanhã à noite esquentando no Avenews para o jogo de quinta-feira, Vasco da Gama e Botafogo, o primeiro jogo da perna, Copa do Brasil. Vamos lá, Vasco. A gente precisa vencer esse jogo para ganhar vantagem. Precisamos de grana. 2 milhões e 600 é dinheiro que faz falta hoje para o Vasco. Precisamos passar de fase. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma.
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca! Casaca!